pior coisa que pode haver em um relacionamento? A decepção. Quando se acredita piamente que alguém tem bons sentimentos em relação a você, mas depois descobre que a pessoa só queria te usar. E quando isso acontece com as pessoas mais próximas da sua família, dói ainda mais. Esta história aconteceu no ano passado. Eu tinha acabado de completar meus 18 anos na época, havia acabado de me formar no ensino médio e encontrei um emprego bacana em uma mercearia do bairro. Foi quando minha irmã mais velha, a Stephanie, me ligou para dizer que nossa mãe estava no hospital. Claro, essa notícia me deixou muito preocupada, mas o primeiro pensamento que surgiu na minha cabeça foi: Deus, por favor, permita que minha mãe fique ok, pois não temos dinheiro para pagar nenhum tratamento. Eu explico. Minha irmã e eu fomos criadas por uma mãe solteira. Nossa vida foi cheia de altos e baixos, e na maioria das vezes nós passávamos apuros por não termos dinheiro. Para falar a verdade, eram pouquíssimas as coisas para as quais tínhamos dinheiro para pagar. Tenho certeza de que nossa mãe fez o melhor que pôde para não deixar faltar nada para a gente, mas durante minha infância inteira eu senti inveja dos meus colegas de escola. Por exemplo, enquanto todo mundo ganhava aparelhos eletrônicos de última geração, eu ainda estava usando um celular de segunda mão que tinha teclas, e sempre que possível eu o escondia de todo mundo. E também de vez em quando nós comprávamos roupas usadas em um brechó. Uma vez, minha colega de sala, Joana, até reconheceu um vestido antigo dela em mim. Ela não gostava nem um pouco de mim, e quando começou a contar para todo mundo que o meu vestido era dela, eu quase não consegui negar o que ela estava dizendo. Algumas pessoas acreditaram em mim, outras não, mas fiquei totalmente constrangida. Eu tive que fazer algumas mudanças no vestido para conseguir usá-lo de novo. Bem, pelo menos eu sei costurar. Agora você entende por que eu e minha irmã tivemos que procurar trabalho assim que terminamos o ensino médio, sem chance alguma de fazer faculdade. Enfim, naquele dia minha mãe teve que ir para o hospital por causa de uma fratura no punho. A lesão não tinha sido muito séria e ela receberia alta naquele mesmo dia. Enquanto a Stephanie estava preenchendo alguns documentos do hospital, eu resolvi procurar alguma máquina de venda automática. Aí, quando voltei para perto dela e da minha mãe, as vi conversando com meu pai. Não fique surpreso. Minha mãe o largou quando eu tinha 3 anos e a Stephanie tinha 6. E nós nunca conversamos sobre o que a motivou a fazer isso. Nós ainda tínhamos uma ou duas fotos dele no fundo de uma caixa onde guardávamos coisas que não usávamos mais. Nós nunca convivemos com ele nem com qualquer um de nossos parentes paternos. E agora, depois que tantos anos se passaram, era como se eu estivesse vendo um fantasma ou algo assim. Claro, aquele encontro foi completamente frio, mas ele nos surpreendeu quando disse que gostaria de almoçar comigo e com a Steph. Mais tarde, quando já estávamos em casa, minha mãe disse que não aprovava que nos encontrássemos com ele, e ela finalmente explicou por quê. Minha mãe soube que nosso pai vinha de uma família rica quando eles estavam prestes a se casar. Porém, ele herdaria a fortuna, o negócio e outras coisas, mas só se a minha mãe tivesse algum filho homem. Ela estava profundamente apaixonada e aceitou aquela condição, mas depois que teve minha irmã e depois a mim, teve algumas complicações de saúde e não poderia mais ter filhos. Para ela estava tudo bem, pois 2 filhas já era suficiente, mas para o meu pai aquilo era um problema. Ele preferiu o negócio da família dele em detrimento das filhas e da esposa, e encontrou outra mulher que engravidou de um menino. Minha mãe ficou ofendida e magoada, então nos levou embora e entrou com os papéis do divórcio. Uma vez ele tentou dar algum dinheiro para ela, mas ela era orgulhosa demais para aceitar qualquer ajuda dele. Agora, como eu e minha irmã já somos adultas, podemos decidir sozinhas se queremos ou não manter algum vínculo com nosso pai, mas ela disse que não ficaria feliz com essa aproximação. A Stephanie tomou partido da minha mãe imediatamente e disse que estava muito ocupada no trabalho e que não queria ter contato algum com nosso pai. Mas aquilo me fez refletir um pouco. Não só porque ele era um homem rico que poderia nos ajudar financeiramente, mas também porque eu sentia muita falta de um pai. Quando eu era criança, costumava imaginar que as vidas dos filhos que tinham pai e mãe por perto era melhor. E agora eu tinha a chance de ter essa experiência, de ter meu pai e minha mãe na minha vida. Foi por isso que liguei para ele, e no dia seguinte estávamos sentados em uma cafeteria perto do meu trabalho. Meu pai não parava de perguntar sobre minha vida, meus amigos e outras coisas. E eu não estava acreditando que aquilo estava mesmo acontecendo comigo.
Eu me senti como uma garotinha encantada pelo principal homem da vida dela. Meu pai me deu uma versão mais recente do iPhone, me levou ao shopping para comprar roupas novas e nós jantávamos em restaurantes diferentes todos os dias. Eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. O problema é que a reação da minha mãe e da Steph em relação a isso tudo era negativa e até destrutiva. Minha mãe pareceu ficar magoada por eu estar encantada por meu pai. Quer dizer, ela nunca disse com todas as letras, mas senti mamãe se distanciar e que não estava tão comunicativa quanto antes. E a Steph, acho que ela sentia inveja de mim, pois tinha se recusado a ter qualquer contato com o papai, e agora era eu quem estava ganhando presentes e tal. Eu fiquei triste e até me senti ofendida por nenhuma delas estar feliz por mim. Algumas semanas se passaram. Eu estava jantando mais uma vez com meu pai quando o celular dele tocou. Ele teve que atender, e a julgar pelas frases que ouvi, entendi que estava falando com seu médico sobre sua doença. Aquilo me preocupou, e eu praticamente exigi que ele me contasse tudo. E embora ele não quisesse fazer isso, confessou que tinha uma doença hepática e que precisava de um transplante. Ele havia sido colocado na lista de espera de doadores, mas o médico disse que os parentes de sangue eram a melhor opção. O filho que ele teve no segundo casamento tinha sofrido algumas doenças na infância e não era compatível. Então agora, eu e a Steph éramos a única esperança dele. Aquilo me atingiu como se fosse uma tonelada de tijolos. Então era isso. Aquele era o motivo que fez meu pai reaparecer na minha vida. Pensei que quisesse ter suas filhas de volta, mas ele só estava interessado em doadores. Eu não soube como reagir, apenas fiquei lá sentada com os olhos arregalados, enquanto ele continuava falando. Ele disse que se eu topasse, ou se conseguíssemos convencer a Stephanie a fazer alguns exames médicos, e se qualquer uma de nós fosse compatível, ele nos daria uma boa quantia em dinheiro e pagaria por nossos estudos em qualquer faculdade que quiséssemos. Eu pedi um tempo para pensar na proposta dele. Por um lado, aquela era uma oportunidade única para minha mãe, a Stephanie e eu vivermos como as outras pessoas. Mas por outro, eram minha saúde e meu fígado que estavam em jogo. Onde estava meu pai durante esse tempo todo, enquanto mal conseguíamos dinheiro para comer? Como ele se atrevia a aparecer agora e me pedir para passar pela faca? Mas e se eu recusasse e ele morresse? Essa dúvida me consumiu por 3 dias e eu não contei para ninguém sobre aquilo, por motivos óbvios. Por fim, resolvi fazer o exame para ao menos ver se era uma doadora compatível e depois pensar sobre aquilo de novo. Nós estávamos juntos no hospital, esperando a enfermeira me buscar para fazer os procedimentos, quando ficamos sabendo que havia surgido um doador perfeito e que meu pai teria que se preparar para a cirurgia. Se eu fiquei aliviada? Com certeza. Mas sabe o que aconteceu? Depois que a cirurgia deu certo e meu pai ganhou alta, ele sumiu de novo. Eu tentei falar com ele algumas vezes, mas ele estava sempre muito ocupado para me atender, ou em algum jantar, ou fazendo qualquer outra coisa. Aí vendi meu iPhone e dividi o dinheiro com a Steph. E minha mãe voltou a falar comigo depois de dizer, eu a avisei. E eu ainda nem contei para elas que eu iria dar meu fígado para o meu pai. Acho que elas me matariam se soubessem disso. Você já se enganou profundamente como eu ao julgar alguém? Conte para mim como foi. Vou esperar suas histórias nos comentários deste vídeo. E não se esqueça